E se eu te disser que o uso de inteligência artificial está sendo apresentado para você da forma mais reduzida possível, que tem muito mais para a gente atingir na hora de produzir o melhor conteúdo para sua marca? E se eu te disser que isso é só o começo, que tem muito mais para a gente desbravar, destravar e realizar, usando não uma abordagem de inteligência artificial, mas duas? Muito prazer, eu sou Mauro Amaral, Head de Conteúdo da Contemconteúdo.com, que há mais de 15 anos está trabalhando com marcas como Magazine Luiza, Rock in Rio, Bioparque do Rio, Cultura Inglesa e tantos outros, encontrando, produzindo e disseminando as melhores histórias. Hoje nós vamos falar de inteligência artificial. O primeiro conceito que eu quero que você coloque na sua cabeça, se você é um empreendedor, se você está à frente de uma startup, ou até mesmo tem uma marca pessoal, é que a inteligência artificial ela não veio para substituir o trabalho criativo, ela veio para acelerar workflows de trabalho que envolvem criação, pesquisa e checagem de informações. Com base nesse conceito, o que eu fiz? Eu criei um serviço chamado Synapse. E o que é a Synapse? A Synapse é a união da inteligência artificial com automação. E com isso você consegue criar rotinas automáticas de produção de conteúdo que não vão exatamente substituir ou que estão atreladas à mais nova inteligência artificial que você vai conhecer naquela semana. Nós somos agnósticos de ferramentas, nós somos fiéis ao processo de aceleração da produção desse conteúdo. Eu vou explicar para você na apresentação a seguir cada passo que a gente utilizou para chegar na Synapse, que hoje é um MVP desse conceito, da aceleração de produção de conteúdo a partir de dois conceitos: a inteligência artificial, uso de alguns LLMs e algumas ferramentas sim, e processos de automação. Vamos lá. Só para você ter uma ideia dessa mudança de paradigma, quando a gente normalmente lê as matérias sobre inteligência artificial, a gente está falando de navegar no prompt delas, né? Introduzir informações ali que vão te trazer respostas. Só que isso tem uma limitação de uso, seja pela regra do pacote que você contratou, seja pelo tempo que você consegue se dedicar àquilo. E além disso, você fica mais vulnerável a uma determinada anomalia que acontece na maioria das inteligências artificiais, que eles estão continuamente lutando para resolver, que são as alucinações. São elucubrações que determinados modelos de inteligência artificial têm, que começam a inferir coisas que não são absolutamente reais. Por outro lado, quando você otimiza esses fluxos, você consegue liberar os seus braços, sua hora de trabalho da produção desse conteúdo. Você tem como ficar livre dessas alucinações a partir do método que eu vou demonstrar. E um item muito importante, sobre o qual, inclusive, toda a Synapse foi construída, o conceito da Synapse que eu estou demonstrando para vocês hoje foi construído, é que ele diminui a quantidade de equipes alocadas. Você passa a focar na entrega e na gestão desses fluxos, e não na alocação de mais horas de trabalho, de mais recursos de perfis diferenciados para produzir mais conteúdo. Esse é o principal paradigma. Ele requer, claro, um olhar muito mais especialista, mas diminui a quantidade de pessoas que vão estar alocadas ali. O que nossos clientes, ao contratarem a Synapse, têm acesso? Você tem, claro, incluído no feed, de acordo com o pacote que você contratar, a suíte do OpenAI com ChatGPT+, DALL-E e todos aqueles recursos de leitura aprofundada de documentos e análise de documentos, que pode ser utilizado, por exemplo, para você reduzir o tempo de análise de um relatório de uma semana para algumas horas, enfim, esse tipo de coisa. Tem acesso também, incluído no preço, a uma plataforma de automação, uma das melhores do mercado, que a gente foi atrás, se certificou, foi estudar em como fazer, que é a Make.com. Você consegue construir esses fluxos de automação que ficam ao encargo da Contemconteúdo.com e produzir automaticamente, pesquisar automaticamente, resumir coisas automaticamente e abastecer redes sociais, abastecer perfis de diversas redes internas também e produzir documentos ao final. E além disso, a gente conseguiu criar um dashboard de gestão dos seus pacotes a partir do Notion. Então você consegue navegar por todo o pacote que você contratou, aprovar as pautas que a gente for produzindo, tudo de forma automática, sem reuniões para marcar uma reunião, sem e-mails que poderiam ser um tweet, enfim, agilizando o seu processo. Uma vez que você nos briefou corretamente, a gente botou para rodar a sua Synapse, você tem na mão uma máquina de conteúdo funcionando 24 horas por dia para sua marca. A gente chegou nessa química, nessa perfeita conexão entre inteligência artificial e automação, porque aqui na Contem Conteúdos, somando com a minha experiência pessoal, já são mais de 20 anos dedicados à produção de conteúdo digital. Então a gente já viu nascer os blogs, morrer e voltarem os blogs, melhor dizendo. A gente já viu surgir as principais redes sociais, os algoritmos mais filtrantes e agora os mais focados em
em entretenimento, né? As redes sociais estão passando por uma mudança, então a gente já viu muita coisa. E ao reunir essas duas instâncias, esses dois conceitos, a inteligência artificial e a automação, a gente não abriu mão dessa experiência. Então é como se a gente turbinasse nossa metodologia de produção de conteúdo com aquilo que a gente acha de melhor para as marcas utilizarem inteligência artificial. Tá bom, mas quais são as vantagens? O que de fato leva você a contratar a Synapse? Em bom português, por que contratar a gente para gerenciar workflows de trabalho baseados em inteligência artificial? Vamos lá, algumas vantagens que a gente separou aqui. Primeiro, o nosso compromisso com você é que você receba sempre conteúdo original. Lembrando sempre, a gente está acelerando a produção de conteúdo com inteligência artificial e não substituindo a sua produção ao tom da sua marca e não substituindo o tom de voz da sua marca por um conteúdo pré-fabricado. A gente está testando há mais de um ano ciência de como escrever prompt, de como conectar prompts com agentes de inteligência artificial, com personalidade própria. Então a garantia ao contratar a Synapse é que o conteúdo é 100% original. Mas tem mais coisa, vem cá. A sua marca vai ter um novo posicionamento de SEO. O SEO, inclusive, já está sendo substituído para Search Engine para Inteligência Artificial. Um nome aí que estão decidindo qual vai ser. Mas preparar conteúdos que sejam encontráveis levando em consideração a semântica desse novo universo que está se descortinando, que não vai voltar atrás. Inteligência artificial não é um novo metaverso. Ela é uma forma nova, um paradigma novo de pensamento e produção de conteúdo. Enfim, você tem um melhor posicionamento para SEO. E claro, com o auxílio de pesquisas turbinadas por rotinas das mais variadas possíveis, a gente não tem tema desconhecido. Qualquer segmento de indústria, do agro à zootecnia, para fazer uma brincadeira de A a Z aqui, a gente está apto a atender. Obviamente, com muito briefing, com muita pesquisa, mas a gente consegue acelerar a produção. Então, se sua marca teve dificuldade de encontrar uma agência que produzisse conteúdo em função de um segmento muito característico, talvez você seja o cliente ideal para essa nova maneira de pesquisar, produzir e disseminar histórias. Pense nisso. Um ponto relevantíssimo em toda essa operação é que a Synapse tem fricção zero de contratação. Se você é do mundo startup, sabe o que eu quero dizer. O processo de aquisição, não de aquisição nesse caso aqui, mas o processo do nosso relacionamento enquanto cliente e prestador de serviço tem fricção zero. Você vai enviar para a gente um briefing, se topar o pacote que a gente oferecer, um dia depois já vai ter o seu Notion configurado de acordo com a sua necessidade e no mesmo dia já vai ter conteúdo produzido. A gente, inclusive, produz conteúdo teste para você experimentar a nossa plataforma no mesmo dia, sem nem ter contratação. A gente te dá um primeiro teste para você entender o quanto essa maneira de trabalhar pode mudar a forma que a sua marca vai produzir conteúdo. E não é uma mudança estanque, você não vai mudar uma vez e parar de mudar, porque a Synapse gera dados e análise, e a gente está analisando constantemente que formato funcionou mais, que formato não funcionou tão bem, que performou seja no orgânico ou com mídia, de forma diferenciada, e vai estar sempre fazendo sintonia fina, seja nos seus prompts, seja na estrutura dos seus conteúdos, tá bom? Então é isso. O conteúdo é original, você ganha autoridade no ambiente digital, dados são constantemente utilizados para fazer melhoria, nós vamos sempre aprender sobre o seu segmento e a fricção é zero. A fricção zero aqui é muito importante para você entender que a gente tem um atendimento ágil, a gente tem mudanças de rota muito ágeis e a gente pode fazer um upscale ou downscale no seu contrato a qualquer momento. Tá bem, tudo muito bom, tudo muito bem, vocês produzem, vai acelerar meu conteúdo, mas o que de fato uma Synapse entrega para quem contratar a gente? Vem comigo aqui nessa tela que está tudo bem explicadinho. É claro que a gente faz posts e mais posts para blogs e hubs. Sou um blogueiro de primeira geração no Brasil, tenho blogs desde 2004 e como eu te falei na abertura, eu vi isso nascer, sumir e voltar constantemente. Agora, com o surgimento de newsletters como um dos grandes veículos, aí isso estourou em 23, né? A gente tem um renascimento desse conteúdo blogável, vamos dizer assim, que está na forma da newsletters, mas também pode estar na forma de um hub de conteúdo para sua marca. A gente tem notado um movimento muito crescente também em perfis, gestão de perfis de LinkedIn, seja para criar posts, seja para gerenciar posicionamento de executivos e de marcas dentro dessa rede que está cada vez ganhando mais tração. Então a gente utiliza essas rotinas para também transformar o seu LinkedIn numa máquina de conteúdo. A gente vai produzir conteúdos dentro do seu território, fazer você ganhar autoridade, seja você um CEO, seja você um diretor, seja você uma marca, gerenciar uma newsletter lá dentro e tudo mais. LinkedIn é fundamental para a operação de novos negócios hoje e a gente está 100% capacitado de fazer isso. Da mesma forma, a gente também pode produzir e-books
e-books sobre um evento específico, sobre uma tendência, sobre um relatório específico que você queira fazer. A gente tem todos os workflows, novamente dizendo aqui, ferramentas para transformar conteúdos densos, pesados, em peças quase de entretenimento que possam ser mais compartilháveis e ter um engajamento maior. Da mesma forma, a gente faz gestão de newsletters, algumas nossas, inclusive aqui da contemconteúdo.com, já utilizando a Synapse há algum tempo. Isso é importante que você entenda, a gente só criou a Synapse a partir da nossa própria experiência. Então a gente já tinha diversas iniciativas de gestão de conteúdo aqui para nossos produtos proprietários que a gente está expandindo para o mercado. E claro, a gente entrega conteúdos para TikTok e Instagram, que são as redes que estão mais bombadas aí no momento, com carrosséis, reels, diversos tipos de narração, também utilizando algumas ferramentas para esse tipo de entrega e tudo mais assim, que a gente imaginar junto. E claro, novas redes surgindo, como eu disse lá no começo, a gente é agnóstico de plataforma, a gente consegue levar essa metodologia para uma nova necessidade sua, é só lá no campo de briefing você preencher claramente o que precisa, que a gente devolve uma ideia aqui. Agora deixa eu mostrar para você, num processo bem simples aqui, o que a gente quer dizer por acelerar a produção do seu conteúdo com a Synapse. Aqui é quase como você mergulhar no DNA da operação. Vem aqui comigo. A primeira coisa que você vai fazer é um pedido. Lá em contemconteúdo.com/Synapse tem um formzinho que você vai enviar para a gente todos os detalhes do que você imagina com a sua Synapse. Você vai dizer o que precisa e a gente vai devolver quantos conteúdos a gente acha que aquilo funciona. Você pode dizer para a gente também. E a gente vai adequar todo o nosso pacote à sua necessidade. Depois, logo depois de receber a nossa proposta, você vê qual plano vai funcionar melhor para você, se quer que aumente, quer diminua, e a gente celebra um contrato. E a partir daí você recebe o nosso onboarding. A gente monta a nossa estrutura no Notion para você, o seu dashboard exclusivo, cada cliente tem o seu, totalmente protegido por senha, por acessos só para quem é envolvido no projeto, e a gente consegue fazer o acompanhamento da produção. E aí começa a entrar em operação. E aí a gente vai o tempo inteiro estar mudando, mexendo, fazendo ajustes finos de acordo com o que você for aprovando, gostando e tudo mais. E a cada final de ciclo, que você vai decidir se é semanal, quinzenal ou mensal, a gente vai fazer uma série de reports mostrando o que a gente entregou, o que você ganhou e tudo mais. Esse processo, como eu disse lá no começo, ele nasce de 20 anos de experiência. A gente tem processos semelhantes para operações que não usam inteligência artificial, mas essa aqui está com algumas tunadas, algumas adaptadas para que isso seja ainda mais fluido, como eu disse, para que a fricção seja zero na contratação. Você entra em contemconteúdo.com/Synapse, faz seu pedido e um dia depois já está produzindo conteúdo numa velocidade que você nunca imaginou. Então agora é com você. Se você é um empreendedor, uma pequena startup ou uma grande marca e quer levar a melhor dupla hoje no mercado para trabalhar de forma acelerada, ou seja, usando inteligência artificial e automação, é só contratar a Synapse. Tudo que você precisa fazer é entrar em contemconteúdo.com/Synapse, preencher os dados da sua demanda e na mesma hora receber um conteúdo teste para você avaliar a nossa forma de trabalhar. Curtindo, a gente celebra o contrato e tão logo a gente consiga estabelecer e montar o seu dashboard, você já está operando. Então, para encerrar, inteligência artificial não é sobre substituição de trabalho criativo, é sobre aceleração. A contemconteúdo.com consegue fazer isso unindo inteligência artificial e automação e te trazendo velocidade. Você consegue contratar a quantidade que sua marca precisa, em um dia já tem um dashboard operando e a gente mede o tempo inteiro para buscar melhorias. Então, traduzindo num cenário para fechar esse vídeo, se você entrar em contemconteúdo.com/Synapse numa segunda-feira, na própria segunda-feira já vai ter conteúdo para você avaliar, na terça-feira já vai ter um dashboard montado e durante aquela semana você já vai produzir um e-book, 10 posts para o seu blog, alguns posts para o seu LinkedIn, outros para o seu Instagram ou qualquer tipo de combinação de conteúdo que você imaginar em qualquer segmento que a sua empresa operar, com conteúdos revisados, checados, originais e que vão pontuar autoridade no mundo digital. É ou não é um excelente negócio? Acesse aí contemconteúdo.com/Synapse, conheça os pacotes que a gente tem e qualquer dúvida é só mandar um e-mail para mauro@contemconteúdo.com. Se a sua marca queria trabalhar com inteligência artificial, chegou a hora de montar sua Synapse.